Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado 8 de Fevereiro e o nosso Benfica volta a entrar em campo. Mas o nosso treinador decidiu falar de coisas que não lhe incumbiam. E assim sendo, nós no Benfica nunca conseguimos ter descanso. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 8 de Fevereiro e no dia 8 de Fevereiro de 2005 o nosso Benfica deslocava-se até ao norte do país para poder disputar a final da Taça de Portugal em voleibol. Mais concretamente, até Santo Tirso, onde no pavilhão municipal dessa mesma cidade viria a defrontar o Esmoriz. Numa partida bastante aguerrida, o Benfica não entrou nada bem e perdeu os dois primeiros sets. E quando tudo fazia crer que a equipa dos Esmoriz iria assim conquistar a Taça de Portugal, eis que uma fantástica atuação e reviravolta que levou à conquista dos últimos 3 sets levou a que os pupilos de José Jardim conseguissem alcançar a 10ª Taça de Portugal em voleibol, acabando da tarde a festejar com as dezenas de adeptos que se deslocaram para ver esse grande encontro. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Alta Tensão, um clássico de emoções fortes com casos de arbitragem e final de loucos, com expulsão de Mateus Reis e Diomande e contestação dos dois lados. No Porto 1, Sporting 1, Fresneda colocou o Leão em vantagem e Namazo empatou nas compensações. Temos aqui ainda os destaques individuais para as tentações de Mora, com Yulmand a dominar e Kenda a desequilibrar. Entretanto, Martín Anselmi diz que foi a essência do clube é lutar até ao fim. Já Rui Borges diz que batemos-nos como verdadeiros campeões. E entretanto aqui o tribunal unânime, não há penalti de Zé Pedro aos 90+5. E é assim, atendendo que ontem houve bastante polémica nas redes sociais relativamente a esta partida, acabei por ver os highlights, uma vez que a mim só me interessava o resultado, que foi o melhor para o nosso Benfica. E eu sinceramente, na minha humilde opinião, eu vejo penalti, pois acho que o jogador do Sporting, Kenda, fica com o pé preso entre o joelho e a coxa do defensor do Porto até antes que este toque na bola. Mas enfim, o árbitro decidiu não assinalar, o VAR não chamou o juiz da partida e relativamente aqui às expulsões também acho que foi um bocadinho exagerado. Mas enfim, são problemas dos clubes que são os nossos rivais e não do nosso Benfica. Ainda aqui no Braga, negócio de Zalazar ainda está de pé. O Zenit não fecha portas a acordo por 15 milhões de euros. E no Boa Vista, o mesmo está à procura de novo treinador. Cristiano Bacci acordou a saída. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso Benfica. Bruno Lage satisfeito com as contratações. O técnico pode lançar os 3 reforços. Entretanto, Castigo tira Bruma da Champions e Di Maria e Artur Cabral são baixas. No Benfica Moreirense, às 6 da tarde. Ora, e aqui ainda não fazem alusões às declarações do nosso treinador, por isso ainda não vamos comentar. Mas já iremos fazer mais para a frente neste vídeo. Relativamente aqui às opções de Bruno Lage, aparentemente os 3 estão convocados para esta partida, o que é sempre uma boa notícia, uma vez que os reforços estão prontos a poderem ser alinhados pelo treinador setubalense, se este assim o entender. No entanto, eu acho que nenhum deles vai começar a partida de início, a não ser talvez Manu. Relativamente aqui a Bruma ficar fora das Champions, acho que é perfeitamente normal, uma vez que o mesmo tem ainda um castigo de 2 partidas. E sendo que o Benfica nesta fase só vai jogar 2 partidas, não faria qualquer sentido ser Bruma a ser inscrito. E assim sendo, vai ser Dal, Belotti e ainda Manu os inscritos para este play-off. Quero acreditar que o Benfica mais para a frente, se passar o play-off, poderá fazer então alterações na lista. Até porque provavelmente vai haver venda de jogadores e assim sendo, esses caem da própria lista. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Caldeirada, clássico polémico, acaba com empate e chuva de cartões. Entretanto, Martín Anselmi diz a essência do Futebol Clube do Porto é lutar até final. Namas diz que não merecíamos perder pontos e Rui Borges diz que podíamos ter sido mais inteligentes. Já Fresneda acredita muito nesta equipa. Será que há penaltis sobre Gyökeres e Kenda? Justificam-se as expulsões de Mateus Reis e Diomande?
não perca a opinião dos árbitros nas páginas interiores do Jornal do Record. E não estou aqui a rir do Caldeirada, sinceramente. Caldeirada é de peixe, isso sim que é bom nesta caldeirada nos clássicos. Enfim, acho que aqui um bom clássico bem disputado por ambas as equipas fica manchado por estas situações de arbitragem. Acho que algumas são justificáveis, outras nem por isso e sinceramente eu já tenho dito várias vezes. Acho que o nível da arbitragem em Portugal é muito fraco, sinceramente. Não tem a ver só com João Pinheiro, estou a falar no geral. E acho que o Benfica, o Porto e o Sporting, muito sinceramente, mereciam melhores árbitros e a própria Liga devia se preocupar em conseguir arranjar árbitros de nível para este tipo de partidas. Pois ao fim e ao cabo, se os resultados ficarem manchados por más atuações arbitrais, a Liga nunca vai ter o mesmo valor que deveria ter. Ainda aqui na Arábia Saudita, CR7 selou a vitória. O Astro marca aos 40. No Al Nassr 3, Al Faiya 0. E marca aos 40 anos de idade e não aos 40 minutos. Mas a nós o que nos interessa assim hoje é o grande destaque do nosso glorioso. Las mete-se em politiquices. O treinador quer equipa blindada de candidaturas contra Rui Costa. Entretanto, Artur Cabral lesionado e Di Maria pode voltar frente ao Mónaco. Já Bruma está fora da Champions. No Benfica Moreirense, que entrou hoje em campo às 6 da tarde. Que conveniente que Artur Cabral se lesionou nesta altura em que tanto se fala da sua saída. Da mesma forma que é bastante conveniente Di Maria ficar fora desta lista. Para quê? Para muito provavelmente ser titular frente ao Mónaco. Enfim, não vamos comentar as situações do Mónaco, isso é só a meados da semana que vem. Vamos sim falar destas declarações de Bruno Lage. Em primeiro lugar, todos os adeptos, todos os sócios do Benfica, que é o caso de Bruno Lage, para além de ser adepto, também é sócio, têm o direito a pronunciar-se livremente sobre candidaturas, sobre as eleições, sobre a atual direção. Isso não está em causa. Mas atendendo que Bruno Lage estava numa conferência de imprensa do Benfica, na prévia de uma partida importantíssima, pois ao fim e ao cabo sabíamos que algum dos nossos rivais, se não os dois, poderiam perder pontos, estar a falar de candidaturas e de processo eleitoral, na minha humilde opinião, não faz qualquer sentido. E acho que ele deve se abster de fazer quaisquer comentários enquanto está em funções como treinador. Uma coisa é se fosse num podcast, numa entrevista a um jornal, fora do contexto da conferência de imprensa, que lhe perguntassem e que ele dissesse a equipa deve se preocupar nesta altura com a parte desportiva e não preocupar-se nem com candidaturas, nem com o processo eleitoral. Mas quando está numa conferência de imprensa a exercer como treinador do Benfica, deve-se abster de meter em politiquices, pois isso é, na minha opinião, o mais sensato. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola nos traz hoje. Entrada de Leão, saída de Dragão. Fresneda dá vantagem e Dani Namazo evita a derrota aos 90+4. Excelente reação do Futebol Clube do Porto na segunda parte, depois do Sporting ter dominado a primeira. Mas confusão no final, após o empate a uma bola, o Sporting queixou-se de penalti sobre Kenda. E Mateus Reis e Diomande foram expulsos. No Porto 1, Sporting 1. Já Martina Anselmi diz: enquanto tivermos possibilidades de lutar pelo título, vamos até ao fim. Já no Sporting, Rui Borges diz que não fomos capazes de fazer o 2-0 e acabámos por ser penalizados. Pois é assim, eu já sei como é que é ouvir as teorias da conspiração a dizer que era a última bala do Futebol Clube do Porto e que se tivesse perdido esta partida já não teria hipótese de lutar pelo campeonato se o árbitro não tivesse visto o penalti, ou se tivesse visto o penalti, ou se o árbitro do VAR o tivesse chamado e se o jogador do Sporting o tivesse marcado. São demasiados seres nesta equação para nos estarmos aqui a preocupar. Enfim, não me quero estar a alongar muito mais sobre esta arbitragem, nem a condições dos árbitros em geral, pois já emiti a minha opinião várias vezes, inclusivamente neste vídeo. Na Arábia Saudita, Ronaldo já marca aos 40 e em França, PSG mostra como se bate o Mónaco. PSG mostra como se bate o Mónaco. Como se fosse assim um clube normalíssimo, um clube pequenino, tivesse batido assim o Mónaco é o grande. Não um clube que gasta milhões e milhões em todos os jogadores e mais alguns que lhe apetece no mercado e estão aqui a dizer PSG mostra como se ganha o Mónaco. Sim, inflacionando o fair play desportivo para poder gastar milhões em todas as janelas de mercado. Enfim, vamos a ver o destaque do nosso Benfica. Dentro do estádio é para jogar futebol. Bruno Lage quer que politiquices fiquem à porta. Já Bruma está fora da lista das Champions. E temos então um Benfica que entra em campo frente ao Moreirense hoje às 6 da tarde.
Eu sinceramente não tenho muito a dizer. Os nossos rivais perderam pontos. E agora vão-me dizer, mas a equipa tem a cabeça nas Champions. Há sempre uma desculpa para o Benfica não ter um bom desempenho. E isso tem que acabar. Ou é porque tem a cabeça nas Champions ou é porque é a ressaca das Champions. O Benfica tem que se preocupar em entrar em todas as partidas com o objetivo de ganhar. Ainda para mais quando sabemos que ambos os nossos rivais perderam pontos nesta jornada, devido ao empate entre eles. E assim sendo, o Benfica ganhando esta tarde ao Moreirense em pleno Estádio da Luz, pode ficar apenas a 4 pontos do Sporting e com 4 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Continua a não depender de si próprio para ser campeão, mas tem aqui uma grande oportunidade de se aproximar do topo da Liga. E uma vez mais, o Benfica não pode desperdiçar essas oportunidades, pois já o fez diversas vezes ao longo desta temporada. E assim sendo, naquilo que eu defino como a dura batalha por poder alcançar o título nacional, que é o nosso principal objetivo, o Benfica não pode continuar a desperdiçar oportunidades. E a desta tarde é uma que nos foi posta assim em bandeja. E como tal, só espero que Bruno Lage desenhe um bom 11 e que os jogadores do Benfica tenham uma boa performance. O jogo com o Mónaco, logo nos preocupamos para a semana. Para já o importante é preocupar-se com o Moreirense. É assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque do dia de hoje vai para o empate no Clássico e para toda a polémica, mas nós benfiquistas queremos é saber que os nossos rivais para já perderam 2 pontos cada um, mas só se o Benfica ganhar a partida de hoje. Porque se o Benfica não ganhar a partida de hoje, inclusivamente pode perdê-la, porque já aconteceu perder contra rivais mais fracos, os nossos rivais teriam ganho 1 ponto cada um ao nosso Benfica. E não podemos deixar que isso venha a acontecer. É assim está então feito o vídeo, já sabes, se gostaste dá o like, partilha, subscreve-se, por acaso tiver X, segue-me no X e ajuda a crescer o canal, sigam-me também agora na nova conta do Instagram, volto a repetir, @1904 terceiro anel, não podia ser mais fácil, fiquem bem, tenham um bom fim de semana e viva o Benfica!